Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre Otelo, o Mouro de Veneza. É a primeira vez que eu trago um livro do Shakespeare aqui no canal. Mas eu já li, eu já tinha lido esse livro, inclusive, já li outros dele, gosto muito. Só que uma vez eu li o Macbeth, daí eu tava preparando a resenha e eu fiquei naquela dúvida, conto toda a peça ou não. Daí acabou passando e eu não gravei o vídeo. Nessa peça eu também fiquei com a dúvida, daí eu fui ver alguns vídeos de outros youtubers e tem uns que contam tudo a peça, tem outros que não. Daí eu fiquei na dúvida assim e decidi não contar toda a peça. Então, essa peça é uma tragédia e ele, que nem muitas das peças do Shakespeare, ele se inspirou em outras histórias de outros escritores, mas dele faz assim uma outra história com outros nomes, com uma outra roupagem, uma história bem melhor que o original. Então aqui fala, né, que a tragédia foi numa história que encontrou na trama de Otelo em uma novela de Ectamite, uma popular coletânea dos contos de Giovanni Battista Giraldi. Daí ele mudou todos os nomes menos da Desdêmona. Daí então, tipo, bom, vou começar a contar agora, não demorar. Bom, esse livro conta a história do Otelo, que ele é um general de Veneza e a Desdémona foge para casar com ele e tipo, ele é chamado um mouro, né? Então, o mouro, na definição, assim, dicionário, assim, seria um muçulmano. Mas, tipo, que ele é um estrangeiro, né? Mas daí fala que, tipo, quanto à raça deles, fala assim, que ele tem a pele escura, né? Algumas vezes eles dizem negro, né? Mas outras vezes eles só dizem a pele escura. Então, tipo, daí ele sofria, né? Claro, assim, por ser estrangeiro em um outro país, na Itália, né? E a Desdemona fugiu para casar com ele. E o pai dela pegou e acusou que o Otelo certamente fez algum tipo de bruxaria, né? De magia para ela fugir com ele. Chamou ele, acusou ele, né, de ter raptado ela, de ter seduzido ela, e ele foi ao julgamento e ele falou, né, como ele conheceu a Desdemona, como ele conquistou ela, que ele conquistou ela com as histórias dele, principalmente que ele já viajou o mundo, né, com as histórias dele, assim, tipo, das viagens, das coisas que ele viu nas viagens, e ela se apaixonou por ele. Chamaram a Desdemona para testemunhar, ela falou que sim, ela se apaixonou por ele de verdade, né, que não tinha nada de magia ou coisa, então o pai, né, aceitou, né, meio contra gosto, mas aceitou, e ela casou com o Otelo. E quem não gostou disso foi o Rodrigo, que é um personagem que ele gosta da Desdemona, era um dos pretendentes dela, e ele falou pro amigo dele, o Iago, que é um personagem bem importante aqui no livro, que é o vilão, né, da história, que ele falou pro Iago que ele ia se matar, ele ia se afogar. Daí o Iago falou pra ele, não vai fazer isso, né, que eu vou te ajudar, a gente vai dar um troco no Otelo, porque ele também tinha raiva do Otelo, porque o Otelo deu um cargo de tenente pro Cássio, que ele julga ser bem melhor, né, como tenente do que o Cássio, né? Então ele queria se vingar, né, do Otelo. Ele ficou com essa mágoa, essa raiva. Daí ele disse assim: não, tu vai conseguir conquistar ela, mas primeiro tu vai ter que arrumar bastante dinheiro, daí depois tu vai conseguir conquistar ela. Daí ele, assim, burro, começou a arrumar bastante dinheiro e dar pro Iago, né? E o Iago ia ficando mais rico ainda, né? E ele dizia assim que depois ele ia ter um plano, né? Mas o plano dele, na verdade, era se vingar do Otelo por ter dado. E do Cássio, né? Por ter dado esse cargo ao Cássio, que não seria tão bom tenente quanto ele, né? Então o que que ele faz? Assim, tipo, ele começa. Tá, ele começa a botar o plano em ação e com a ajuda indireta da mulher dele, pede para ela roubar um lenço da Desdêmona e ela não sabe para quê, mas ele insiste, dele pega que é um lenço que o Otelo deu para Desdêmona. Então, tipo, que eu anotei algumas coisas aqui. Daí o Iago começa. Tem uma parte que o Iago fala sobre as mulheres, porque ele é bem cínico tipo, que ele fala uma coisa bem machista aqui.
Eu sei, na rua são como retratos, na sala sinos, na cozinha feras, santas e ofendidas. Demos a ofensa na casa, brincam e seu ofício é na cama. Pois eu sou turco, pois eu sou turco, se não for verdade, se isso não for verdade. De pé, só brincam e trabalham deitadas. Então, tipo, é assim que ele tem as mulheres, né? Como, assim, tipo, objetos, né? Então ele começa a trama dele, que é falar de vez em quando pro Otelo, né, que botar suspeitas na cabeça dele quanto à mulher dele e o Cássio, né. Então, tipo, o plano começa assim, que ele faz o Cássio se embebedar e faz uma arruaça, uma briga, e perde o posto dele de tenente. Então, ele, para conseguir de volta, ele fala pro Cássio, olha, fala com a Desdêmona, com a mulher dele, né? Então, o plano é posto em ação, né? Porque ele vai falar com a Desdêmona e o Otelo já colocou coisas na cabeça, o Iago já colocou coisas na cabeça do Otelo, e daí vê a mulher dele falando com o Cássio e começa a desconfiar de que tem alguma coisa, assim, né? E o Iago sempre colocando mais lenha na fogueira, né? Falando que, tipo, aos poucos, bem aos poucos, vai ver que é bem sutil essa vingança dele. É bem, assim, de exame de paciência, assim, que ele tem. Porque ele começa a colocar na cabeça dele, né? Porque ele fala pro Cássio, fala com a Desdemona fala com o Otelo, né? E ele já começou a ouvir as coisas que o Iago falava, né? Que os dois eram, assim, amigos demais e que o Cássio já tinha sido pretendente dela, né? Então ele começa, né, a colocar na cabeça dele que talvez tenha alguma coisa e cada vez mais colocando na cabeça dele e ele começa meio que realmente acreditar no Iago, né? E um dia o Iago fala para ele que o Cássio estava dormindo do lado dele e estava sonhando com a Desdêmona, falando assim coisas do tipo: ninguém pode saber do nosso amor proibido, meu amor, me beijam, coisas assim, né? Que obviamente é mentira. E ele pega e pergunta para ele. Um dia encontra o lenço da Desdemona, assim, o Iago deixa do travesseiro do Cássio para mostrar pro Otelo, né? Que o lenço que ela deu para ele, que ele deu para ela já deu pro Cássio, que seria amante, né? Daí ele vê que não, aquilo ali é a prova de que sim, ela tá traindo ele, né? Ele pergunta onde tá o lenço, ela fica desesperada procurando, né? E ele pergunta, fala até com a dama de companhia dela, Emília, que é a mulher do Iago, e ela fala que ela é uma mulher muito honesta, que ela sempre tá com ela, né? E então ele começa, né, a ficar cada vez mais desconfiado, cada vez ter mais assim ciúme. Daí tem essa parte que tem uma frase famosa muito célebre do Shakespeare que fala assim, o Iago fala: cuidado com o ciúme, é um monstro de olhos verdes que debocha da carne que o alimenta. Então, tipo, né, essa frase é uma das frases mais bem famosas do Shakespeare. E ele começa realmente a acreditar que ela tá tendo um caso com ele. Tanto que o Iago arma, assim, pro Otelo ficar escondido e ele começa a falar da Bianca, que é uma prostituta que o Cássio tem um relacionamento e começa a falar da Bianca e o Otelo acha que tá falando da Desdêmona, que ele fala assim: que ela acha que vai casar com ele, que ela é uma rameira, tipo assim, fala mal, né? E o Otelo acha que tá falando da Desdêmona, né? Que tá tudo de acordo com o plano do Iago tá dando, né? Certo, porque ele tá acreditando. E chega assim ao cúmulo do Otelo, dá um tapa no rosto da Desdêmona na frente de todo mundo. Daí ele já tá. Aí já vê, as pessoas vê que tem acontecendo alguma coisa séria, né? Então, daí, a partir daí, tipo, ele fica com mais e mais ciúme e é uma tragédia. Não vou falar que acontece, mas vocês devem imaginar, né? Que acontece, mas como é uma tragédia. E, bom, eu gostei muito. É a segunda leitura que eu faço desse livro. E é um livro, assim, que tem 150 páginas. Você lê. Geralmente, os livros que são de teatro você lê rápido, porque é assim, ó. Você tem, ó, tem ali a pessoa, ó, o personagem falando e tá escrito, então você realmente é leitura rápida. Eu decidi não falar o final da peça como eu ia fazer com Macbeth, então eu indico para vocês leiam Otelo. Aí o personagem, assim, tá vendo que filmes que tem. Tem um filme do Laurence Olivier, só que é dos anos 60, que eu realmente não indico, porque ele fez blackface.
porque ele pintou o rosto de negro para fazer o Otelo, né? Que seria chamar um ator negro, né? Mas sabe que ele é um grande cineasta e ator, né? Mas ele fez blackface. Então, tipo, esse filme eu não indico, nem eu assistiria esse filme, porque faz blackface. E tem um outro filme que eu fiquei mais interessada em assistir, que é um filme de 1995, que o Otelo é o... Ai, meu Deus. Lawrence Fishburne, que é aquele ator que fez o Matrix, né? Então daí eu fiquei mais vontade de ler porque teve mais pegar um ator negro, né, para fazer o Otelo, como devia ser, né? Antigamente, né? Não indico, eu indico o livro, então leia o livro. Vou mostrar bem rápido o que eu tô lendo. Eu comecei a ler hoje mesmo, 1984, do George Orwell. Então, a gente se vê, se inscreva se não for inscrito, dá um like.